Então, vamos lá, galera. Então, métricas, né, resultados em escala. Então, esse que é um desafio. Tenho recebido muito, né, essa dúvida, né, das pessoas. A gente sabe que, né, cada vez mais né, as organizações estão muito orientadas também, né, ao resultado. É, Comentem aqui para mim também um pouco qual que é o que vocês fazem na empresa de vocês aí, qual que é o cargo de vocês, a função, né, para também ter uma ideia aí de, né, do qual é o público, tá? Então a ideia hoje é a gente trazer essa questão de como dominar essa comunicação aí, né, com os executivos. Então eu sou Caco Mafra, né, tenho vasta experiência em empresas de tecnologia, né, meu objetivo hoje é compartilhar essa experiência com vocês, né, e todas essas discussões né, que trazem em relação à métrica, resultado, né, e como você comunicar, seja do teu time, né, da tua área, da tua tribo, é, né, para fora, né? Geralmente a gente fala muito, talvez você tenha acompanhado aqui, né, há algum tempo, a gente tem falado bastante de métrica de fluxo, onde a gente olha para dentro, né? A gente olha para dentro da equipe, né, como que a gente olha para melhorias e tudo mais. Hoje a gente vai olhar para fora, né? Como que a gente mostra isso para fora? Será que eu tenho que mostrar, né? A dúvida, uma das dúvidas que eu recebo muito é, pô, tem que mostrar a lead time, throughput para fora, né? Como que eu mostro isso, não mostro? Então, é nesse lugar aí que, né, a gente vai conversar. Então, né, também tem lá no Instagram, né, tem vários insights lá, né, tenho compartilhado, né, bastante conteúdo legal. Então, se você não segue lá, aproveita, pega aí agora aí teu celular, aponta aí pro QR Code, segue lá, @CacoXP, né, ou só procurar lá, @CacoXP, né, você já vai estar lá. Então já segue lá para você poder, né, acompanhar e, né, ver todo o conteúdo, tá bom? Então tem, né, sempre informação nova, trago lá onde eu trago, onde você vai ter acesso mais rápido às novidades, às coisas que mais eu estou fazendo, é lá no Instagram, né, onde, né, você vai poder acompanhar. Beleza? Então a gente, aqui toda pergunta é boa, todas as opiniões são bem-vindas, a gente está num ambiente aqui de aprendizagem. A única coisa que eu peço, né, e é um acordo aqui que a gente tem que fazer, é para todos levantarem a mão, tá? Então, sempre é, eu vou deixar o som de vocês aqui desativado. Então, e caso você queira, né, perguntar, é só você levantar a mão e aí eu libero aqui o microfone, né, para que você possa compartilhar, trazer seus insights, né, e tudo mais, tá bom? Então, né, a gente vai ter aqui mais ou menos, né, uma hora aqui de evento. Então, quais são os desafios, né, que vocês têm aí hoje para comunicar as métricas e resultados? Eu queria escutar um pouquinho de vocês aí. Então, tenha vontade aí de colocar no chat, vou lendo aqui, ou se você quiser também compartilhar. Então, a ideia hoje, né, principalmente quando a gente vai falar de comunicar a métrica, resultado para fora da equipe, né? Eu quero saber de vocês aí quais são os desafios, o que que vocês sentem de dificuldade, né? O que está acontecendo aí na empresa de vocês, o que que vocês tentaram, se está funcionando, não está? Ó, então tem aqui, a Nathalie trouxe ali a falta de patrocínio, é, mas o que que vocês têm tentado comunicar? Qual é a conversa, né, que vocês estão tentando fazer e que, né, se está funcionando ou não está funcionando? Ó, o Ulisses trouxe ali a dificuldade de responder, né, quando vai ficar pronto. Então vamos falar disso também. Que mais? Ó, saber exatamente o que a gerência quer saber. Ó, a Érica trouxe. Esse é um ponto legal, a gente vai explorar de como a gente chegar nessa resposta, tá? Essa aí é o principal aqui, acho que eu tentar guiar vocês, né, de como chegar nesse lugar. A Karina trouxe aqui, ó, como comunicar a qualidade ou não das entregas. O Vanessa trouxe como melhorar o storytelling, né, a estratégia da comunicação das métricas. O que mais, galera? Quais são as dúvidas aí que vocês têm aí em relação a comunicar isso, né? Métrica e resultado. Ó, Sérgio trouxe ali demonstrar o processo cycle time, trabalho em um grande banco. Justificar o tempo de desenvolvimento, né, com a qualidade do produto desenvolvido. O Amun trouxe ali, trabalha atualmente com governança de um programa estratégico portfólio, né, passa pela nossa área, a organização da comunicação, né, com a liderança, mas não é uma área de tecnologia e TI. Ó, boa, acho que já tem vários insights aqui.
né, que vocês trouxeram. Obrigado aí pelas, né, contribuições. E eu acho que o ponto, né, talvez vocês já viram nesse slide, eu sempre mostro ele, mas ele é super importante, tá? E eu uso muito como referência esse autor, né, o Douglas Ubard, ele tem esse livro ali, Como Medir Qualquer Coisa, e ele traz essa frase, né, não faz sentido medir tudo o que é possível simplesmente porque podemos, né, meça o suficiente, né, Douglas Ubard. E esse suficiente é super difícil, né, de a gente saber, pô, mas o que que é suficiente? Né? Geralmente, e aqui eu acho que entra um dos primeiros insights, né, de quando a gente vai falar, né, de comunicação gerencial ou executiva, e principalmente quando você está trabalhando muito no operacional, né? Qual que é a dor, né, geralmente que eu recebo? Seja, né, você é um líder de tecnologia, um product owner, né, um gestor de produto, um gerente de projeto, né, um Scrum Master, um Agile Coach, né, um coordenador de equipe, um gerente de equipes. É, uma das principais erros, né, que você vai cometer é levar tudo, né, leva um monte de informação, né? E aí, às vezes, quando você vai se comunicar, né, com o executivo, com o gestor, né, você leva lá, tipo, muita informação, uns 30 informações, né, um monte de slide, um monte de material, né? E na boa intenção de falar, nossa, eu vou mostrar tudo aqui porque, pô, aí a pessoa vai ficar super segura, né? E vai entender aqui que, pô, a gente está dominando tudo. E o que acontece, né, na prática é geralmente quando você, né, começa a mostrar se você ou já vivenciou, né, algum cenário desse, né, você começa a receber perguntas, pô, não estou entendendo isso aí, né? Onde você quer chegar, né? Vai direto ao ponto. Mas a pessoa fala, pô, beleza, eu entendi aí que, né, vocês têm várias metas, mas pô, qual que é a mais importante? Né? E por quê? Porque você levou, né, muita informação, aquele executivo, aquele gestor, ele não necessariamente ele quer, né, olhar tudo no mínimo dos detalhes, né, mas ele quer ter uma ideia, né, de alguns aspectos importantes que você precisa, né, abordar. Né? Quem de vocês já, né, bota no chat aí quem já passou por isso, né, de levar um monte de informação e aí às vezes não consegue nem explicar, né, a pessoa já corta, né, já leva, pô, já fala, não, não, pô, isso aí é muito operacional, pô, e como é que, né, me fala pô, me traz como é que conectou com o resultado, né? Então, essa dificuldade, é, provavelmente, né, vocês já viram, né, ou presenciaram, né, alguém lidando isso. Então, esse problema, né, ele vem justamente, né, quando você está lidando com escala, né, quando você está levando a comunicação, né, além da equipe, né, quando a gente às vezes está lidando ali numa coordenação, uma discussão mais tática ali entre coordenadores, onde a gente está respondendo às vezes até como vai ficar pronto, ou, né, entendendo se o ritmo da equipe tá bom ou não. A gente às vezes vai num nível de comunicação, né, um nível de detalhe, às vezes até um nível de vocabulário, né, que, pô, é bem comum, as pessoas entendem, e aí você vai falar pro teu executivo, não, porque o lead time, que no throughput, ele fala, cara, não tô entendendo nada disso aí, né, o que que... Mas aí, vai entregar, daí ele pega e inverte pro algo que ele conhece. Tá, mas aí, vai entregar o resultado, né, como é que tá? Vai entregar no aquilo que a gente se comprometeu, né, aí começa a inverter, né, ele começa a te trazer um monte de perguntas, aí você fica, pô, meio perdido, não, mas não é bem assim, porque não, a gente está medindo outra coisa. Então, a grande questão aqui é a gente, né, se conectar com, né, a estratégia, né, da organização. E, pô, essa é uma pergunta, né? Sabe qual que é a pergunta que eu recebo muito, né? Recebo muito, inclusive aqui nas mentorias, né, nas orientações, né, e também nas consultorias que eu faço pô, Caco, como eu faço para comunicar o resultado, né, do meu time ou da minha tribo, né, e das métricas para o gerente executivo? Meu, eu estou mostrando o que acontece nas equipes, mas eles não entendem, né, e falam que não querem saber, mas pô, o que que eles querem saber então? Né, pô, é isso aqui que eu tenho em mãos e, pô, tentando mostrar, mas só não, né, parece que não se engaja, aí você fala, não, acho que eu tenho que, pô, esses executivos não entendem de nada, né, e aí começa às vezes até, né, criticar, e aí acho que entra o ponto de a gente, eu uso muito uma lógica, né, de quando, principalmente quando você vai mudar o nível da comunicação, né, e essa é uma lógica que eu uso, né, para comunicação de forma geral. Pô, se você vai se comunicar, né, com alguém na Rússia, né, vamos pegar um cenário, né, você viajou para a Rússia, né, e aí você está lá na Rússia,
qual que é a melhor maneira, né, de se comunicar com alguém na Rússia? Pô, é em russo, né? Não adianta você ir lá falar português, né? Você tem que falar a linguagem, né, e o idioma, né, de quem está, né, te escutando, né? Dessa maneira você vai ser, né, entendido, você vai ser percebido. Geralmente o erro, né, que principalmente quem está trabalhando muito, né, às vezes a nível de coordenação, a nível de equipe, a gente quer educar o executivo a entender o que está acontecendo na equipe. Esse é o principal erro, tá? Então isso não vai acontecer. Dificilmente você vai conseguir isso, tá? Então você tem que partir do caminho ao contrário, né? Então ao invés de a gente ir de baixo para cima, tentar construir a comunicação e aí chegar lá no executivo, a gente vamos inverter essa lógica, né? E para inverter essa lógica, né, a gente tem que entender o que que as organizações buscam. E a gente vai entender isso de algumas maneiras, né? Então, geralmente, quando você está, né, falando da tua organização, e aqui pode ter algumas variações, né? Por exemplo, né, alguém comentou ali no chat, pô, tem dificuldade, né, quando a gente está comunicando resultado de talvez mais médio prazo, né, que não tem resultado tão imediato. É, então a gente vai no foco além da entrega, né? O que que as organizações buscam? Elas querem, pô, além da entrega, o resultado, né? E que esse resultado seja sustentável, né? Toda organização geralmente faz, né, uma projeção de resultado, né, de um crescimento, de certa forma, consistente, sólido, né? E quer que isso seja otimizado, que isso tenha conexão, né, com o plano estratégico, né? E de alguma maneira seja preditivo. Por que preditivo, né? Ninguém gosta de ficar, né? Nenhum executivo gosta de insegurança. Por mais que a gente saiba que não dá para dar total segurança. Mas quando a gente fala, né, no nível executivo, geralmente ou gerencial, e depende talvez do tamanho da tua organização aqui, né? Por exemplo, alguém falou ali, pô, trabalho num grande banco. Pô, com certeza tem várias, né, dimensões aí, executivas, né, dentro da organização. Então, o que a gente tem que buscar é tentar, né, de certa forma, entender, pô, qual é isso que a gente está comunicando aqui, qual é o impacto no resultado, né, o que que a gente está entregando e se está impactando ou não, né, de alguma maneira dar uma perspectiva da operação, né, e a perspectiva é de forma resumida, olha, a gente está saudável, não está, né, geralmente é nessa linha, e aí depois tem, né, vários níveis de detalhe. E você pode, né, dar uma perspectiva de saúde, né, das equipes, né, para tomar decisão. E aqui, às vezes, depende ainda o nível da comunicação, você nem vai, né, comunicar esse tipo de coisa. Por quê? Um executivo, né, qual que é a principal, geralmente, né, função, né, de um executivo, de um gestor, né, de um diretor? Que está trabalhando na organização, né? Comentem aí para mim no chat, né? O que que vocês acham? Qual que é a principal atribuição dele, né? O que que ele faz, o que que ele mais faz dentro da organização? Vamos ver aí qual que é a opinião de vocês. Coloquem aí no chat para mim. Difícil. Ó. Então, ó, por exemplo, um diretor, né? O próprio nome já diz, pô, ele é diretor. Então, o diretor é o quê? Dá a direção. Né, um gestor, né, um gerente, né, um cargo gerencial, geralmente ele vai fazer a gestão, então ele vai trabalhar na priorização, vai trabalhar, né, na tomada de decisão. Então, quando a gente olha, né, para o nível gerencial e executivo, a gente está falando sobre tomada de decisão. Tá, então, basicamente, a gente não está falando de, pô, ele vai saber todos os detalhes da empresa, nos mínimos detalhes. Geralmente, né, quanto mais alto o teu cargo, né, maior é a capacidade, maior é a exigência, né, de tomar a decisão, sem ter todas as informações. Então, um executivo ele nunca tem todas as informações, né, nos mínimos detalhes, né, para poder tomar a decisão. Mas ele precisa fazer isso, né? E você, né, você tem que fazer essa conexão aí, né, ajudar ele a entender nessa conexão do plano estratégico para tomar a decisão. E esse é o teu papel, né? E geralmente o que a gente vem? Pô, a gente vem fazendo, geralmente vai uma narrativa de não, porque é aqui do time, que não sei o quê, vai construindo a história até que chega na estratégia.
Pô, começou por aí, já você já perdeu a atenção de qualquer executivo, né? Ele já fala, pô, lá vem falar de detalhe de time, eu não quero saber isso, né? Eu quero saber do resultado. Então, a primeira coisa é que você tem que fazer, né, é inverter a comunicação, sempre fazer a comunicação de cima para baixo, porque é assim que o executivo vê, ele vê, né, de cima para baixo, ou seja, da estratégia, né, para a execução, e não da execução para a estratégia. Então, esse é um primeiro, né, insight aí, né, para vocês anotarem aí, para tomar decisão, né? Mas olhando, né, eu tenho falado muito sobre essa arte, né, das entregas de impacto, né? O primeiro item é a conexão com o resultado de negócio. E é esse item em negrito que a gente vai aprofundar aqui no dia de hoje. Para a gente ter, né, uma conexão com o resultado de negócio, a gente precisa entender as métricas de negócio. E eu canso de, né, acontece muito, né, quando eu estou apoiando, seja não as pessoas que estão na mentoria, às vezes falam, pô, Caco, não estou conseguindo comunicar e tal. E aí eu pergunto, ó, beleza, então vamos entender, vamos partir, né, do entendimento de cima para baixo. Né, quais são as principais métricas, né, do segmento da tua empresa? Né, qual que é a estratégia da tua empresa para esse ano? Né, como que o produto ou essa, né, cadeia de valor, né, que você está trabalhando, ou esse projeto que você está trabalhando, como que isso se conecta, né, com esse direcionamento, com isso que a empresa está buscando? Então, essas três perguntas aqui, elas são cruciais. Se você não sabe responder elas, dificilmente você vai conseguir se comunicar, né, com um gestor ou com um executivo. Por quê? Pô, isso aqui é a cabeça dele, né? São dentro do segmento, quais são as estratégias, então você tem que entender em qual estratégia que você está dentro, né, para poder fazer esse caminho, né, de trás para frente. Então, sempre a comunicação tem que partir desse caminho. Ó, com base na estratégia tal, pô, a gente está buscando esse resultado, né, e para isso a gente está trabalhando nessas entregas, né, e aí a gente vai construindo esse caminho, sempre de cima para baixo, e talvez ali, e aí você até pode deixar um nível, não precisa ir a fundo o detalhe máximo, né? Você vai sempre do macro para o micro, mas, né, deixa um pouco de coisa na manga ali para que você possa responder se precisar. Então, geralmente, né, como é que você pode entender aí das métricas da tua organização? É importante, né? Você pode começar a entender, pô, Caco, eu não entendo nada disso daí, né? Eu tô meio viajando porque, pô, não entendo de segmento. Segmento é o quê? Pô, a empresa é um banco, é um e-commerce, é uma empresa que faz um software de gestão, é uma empresa pública, né? É uma empresa de petróleo. Então, o que que é a tua empresa, né? Qual que é o segmento da tua empresa? Então, você pode, né, se você quiser se desenvolver nisso, você pode, inclusive, né, começar a estudar relatórios, né, de resultado de empresas que são do teu segmento. Então, vamos supor, você é uma empresa do banco. Pô, tua empresa está na Bolsa de Valores? Pô, se tua empresa está na Bolsa de Valores, essas respostas dessas perguntas aqui já estão publicadas no mercado. Você pode ir lá e consultar, porque já está publicado, é publicado a cada 3 meses, você tem essas informações. Então, se você trabalha numa empresa que está na Bolsa de Valores, pô, já está na mão, né? Todo mundo tem acesso a essa informação. E lá você vai ter um pouco de informação, pô, quanto que a empresa está investindo, né, em pesquisa e desenvolvimento, né, que é o RD ali, Research Development, vendas e marketing, né, sales e marketing, administração em gerais. Isso vai olhar um pouco para onde que tua empresa está investindo, então você vai saber se ela está investindo mais em produto, ela quer acelerar o desenvolvimento de produto, ou quer acelerar vendas. Então tudo isso, né, vai vir, você olha, né, começa a olhar com esse olhar do investimento. Pô, Caco, não, minha empresa aqui é capital fechado, a gente não tem acesso a todas essas informações. Então tenta pelo menos, né, você tem que ter na ponta da língua, pô, entender de forma geral quais são as principais estratégias, né, do ano, do trimestre, e qual que você está conectado, né? Qual é a estratégia que você está fazendo parte, né? Você está fazendo parte de alguma estratégia, com certeza. Então, você precisa saber qual é, né? Porque a comunicação vai vir nesse caminho. Então, né, para falar de negócio, você precisa dominar de negócio. Então, eu vejo muita gente, né, muitos profissionais, às vezes querem falar, pô, quer falar de agilidade lá com o executivo, quer falar, pô, fala só de entrega. Cara, aí perdeu a atenção, né? Você tem que sempre começar da estratégia, entender, para ele sentir segurança que, pô, ele tá falando da estratégia certa, a gente está olhando para o resultado que é de fato que a gente está acompanhando, e isso está fazendo sentido, tem uma conexão, né, do que ele está falando com o que eu vejo. Então, é dessa forma, né, que você garante a atenção.
Então, a estratégia da tua empresa, você tem que entender também se a estratégia da tua empresa no momento é, pô, é um crescimento acelerado, é um crescimento constante, está mais estável ou está sob risco. Então, pode acontecer, né, que o negócio da tua organização tem diferentes, né, perspectivas aí. E além disso, né, para que você possa se comunicar adequadamente, né, você precisa também conhecer essas perguntas aqui, né? Essas perguntas aqui vão ajudar você a saber qual é o teu nível de conhecimento sobre a estratégia da organização. Então, por exemplo, pô, quais foram as decisões tomadas, né, para esse trimestre, por exemplo? Né, a gente está agora, está num momento crucial, né? O que está acontecendo agora nesse momento, dia 20? Pô, a gente está acabando o trimestre. É muito comum, né? As empresas acabam atuando, né, com essa forma de olhar trimestre a trimestre. Então, pô, tem um momento importante agora acontecendo, que é o fechamento do trimestre e talvez, né, se você trabalha com, né, orientação a resultado trimestre a trimestre, pô, já começa a orientar, já começa a se tomar decisões em referente ao qual é o resultado do próximo trimestre, né? Quais métricas que a gente está perseguindo, quais são os resultados esperados, né, para o semestre, para o ano, para o trimestre, o que não pode falhar, né, o que a empresa, né, aceita correr algum risco, se tiver algum conflito, né, de estratégia, qual que é a estratégia vencedora, talvez, né, você vai estar fazendo parte ali de uma discussão estratégica, a empresa tem várias estratégias. Talvez você está em uma que é a segunda, e se ela conflitar com a primeira, pô, ela vai perder, né? Vai perder no sentido de não vai conseguir se sobressair, né? E aí você entender isso, entender essa regra do jogo é importante para na hora de você se comunicar também. E quais são os principais desafios, né, para buscar os resultados do trimestre? Então essas aqui são perguntas que, se você não domina a resposta delas, você vai ter uma dificuldade maior de se comunicar e vai ficar com medo, né? Vai ficar às vezes com receio, né? A gente sabe que, eu aposto que muitos de vocês, às vezes, quando, né, tem uma reunião executiva ou se alguém chama vocês, ó, pô, vem cá, deixa eu olhar alguém aqui, por exemplo, Marina, pô, Marina, vem cá, vamos lá a gente tem uma reunião lá com o executivo essa semana, a gente quer, vou mostrar o resultado aqui da nossa área, né, do nosso produto, pô, me ajuda a montar. Pô, às vezes eu aposto que muitos de vocês, né, se recebessem esse convite, vão dar aquele frio na barriga. Caramba, como é que eu vou fazer? Nunca fiz isso, né? E aí aquele monte de ansiedade aí começa a criar um monte de informação. É, Se você tem essas informações aqui, né, você consegue fazer isso com maior tranquilidade, né? Por quê? Porque você sabe o risco, né? O que que a gente está buscando aqui? Pô, já decidiram coisas, para onde que a empresa está indo, né? O que que a gente está buscando, o que que a gente quer no médio, para esse ano, o que que não pode falhar, né? Que é essa a questão do risco e depois tudo qual é a ordem de prioridade e onde que a gente está focado. Então isso aqui vai ajudar muito vocês, tá? Fez sentido isso aqui para vocês? Alguém de vocês tem já teve alguma coisa, né? Bota aqui para mim no chat aqui, quantos de vocês, quem domina a maioria dessas perguntas aqui, coloca um, e quem tem dificuldade, talvez ainda, de dominar essas perguntas aqui, coloca dois no chat aí para eu ter um termômetro aí de vocês. Ó, tem um, dois, mais ou menos um. Então tá dividido aí bastante um. Ó, segundo pesquisa aqui, DataZoom, né, tá 68% aí, dois, né, e o restante um, né, chutando, mas tá mais ou menos dividido aí, né. Mas o ponto é, isso aqui é crucial, tá? Então a gente não tá falando, quando a gente está olhando para isso aqui, pô, a gente está falando de throughput, lead time, métrica de time, não, a gente está entendendo de, pô, se conectar com o resultado. Então, fala, pô, Caco, mas aqui não é necessariamente tecnologia, né? A gente trabalha, né, uma orientação mais em projetos estratégicos e tal. Pô, então, os teus projetos são o quê? Estratégicos? Então, qual é a estratégia que ele tá? Ele é estratégico para quê? Qual que é a estratégia que ele está conectado? As respostas, as perguntas são as mesmas, né? Também vão ajudar você a olhar para esse aspecto aqui, né, e gerar os mesmos insights. Então, ó, deixa eu pegar, o Amon trouxe aqui, ó, eu acho uma dificuldade nossa, né, ter uma estratégia muito ampla.
com muitos direcionadores, né, acaba ficando muito difícil ter clareza necessária. O que você pode fazer é destrinchar isso, né? Às vezes vai ter uma estratégia muito ampla, sentido né, da organização, com certeza, né, a Petrobras, pô, enorme, né? Tem um direcionador mais amplo, mas com certeza, né, você vai dividindo isso, né? Você vai fatiando e aí você vai entender em qual pedaço ali, né, que você vai aprofundar, talvez dentro, né, dentro do teu até dentro da tua atuação, né, que comunica de forma mais cross, você vai ter vários estilos de comunicar. Então, o programa estratégico, né, talvez vão ter o modo de você separar o teu programa estratégico também, organizar por essas estratégias mais detalhadas, talvez também vai te facilitar, ao invés de tentar juntar tudo num lugar só, né? Ó, o Armando perguntou aqui, ó, entendo que cargos gerenciais são táticos. Qual deveria ser o nível de entrosamento com o nível estratégico da empresa? Quem deve ser o elo? Vou desligar meu monitor aqui. Quem vai ser o elo entre esses dois níveis? Assim, Armando, eu acho que a resposta dessa tua pergunta ela vai variar conforme o tamanho da organização, né? Então, com certeza, ele cargo gerencial tem organização que é mais tático, tem organização que é mais estratégico. Às vezes mistura os dois, né? Depende do tamanho da organização. Mas acho que a tua pergunta principal ali é quem deve ser, né, o elo entre esses dois níveis. Esse é o principal lugar, né, onde tem a oportunidade, tá? Então, esse lugar bom, é, como que eu vou fazer essa conexão? Então, a minha sugestão é que se não tem ninguém fazendo esse elo, pô, é uma baita oportunidade para que você comece a ocupar esse espaço, né? Esse espaço de fazer essa conexão aí, né, do gerencial estratégico, pô, sempre vai ter um buraco, tá? Isso acontece em toda organização, tá? Geralmente o que que seria o ideal dos mundos, né? Pô, os diretores comunicam claramente a direção, né? E os gerentes e o corpo diretivo ali se reúnem, tem claramente as estratégias, né? E aí a gente define operacionalmente como que a gente vai executar e priorizar e fazer as entregas para atingir o resultado. Só que a gente sabe que, pô, sempre que, né, passa de um para o outro, cara, tem um ruído, né? Tem falha de comunicação, coisa não vem. Então, aí, ô, Armando, dentro do teu cenário, eu acho que pode ter dois lugares, né? Tem alguém que vai conectar mais ali com o gerencial e estratégico, e aí depende da organização, pô, vai ser algo mais corporativo. É, E, né, depende da organização, às vezes pô, essa conexão equipe, estratégia está muito próxima, né? Às vezes a mesma pessoa faz a conexão, né, de tudo, mas sempre tem a figura de alguém ali que é a pessoa que organiza a bagunça, né? E a gente já viu isso, tem várias tentativas, né, no mercado, né? Se você perguntar para uma galera de projetos, o que que eles vão falar? Tem que fazer o quê? Em criar um PMO, né? Se falar para a galera né, mais orientada a escritório de valor, não, isso aí tem que criar um VMO lá para, né, organizar e, né, fazer o escritório de valor, mas o ponto independente do papel, não, a Nathalie trouxe ali, ó, pô, tem percebido o ProDops, né, que está trazendo mais essa conexão com a estratégia. O ProDops foi um nome que surgiu, né, mais recente, né, se a gente for ver, é um termo recente, é, mas eu vejo que o ProDops surgiu principalmente porque muitos né, da galera operacional, seja gerente de projeto ou Agile Coach, acabaram ficando muito orientados ao time e não conseguia fazer essa linguagem. Eu acho que o mais importante, assim, eu, por exemplo, nunca me preocupei muito com o nome, se vai ser ProDops ou PMO, ou o nome que for. O importante é que você faça essa conexão, né? Se você sabe responder essas perguntas que estão aqui na tela, você vai achar o caminho, né, para conseguir fazer essa comunicação e se destacar nesse lugar, tá? Então vamos lá, mas avançando aqui, como é que a gente pode, né, trazer isso? Então, a ideia, né, até a provocação pô, se você não sabe qual é o impacto, né, resultado de negócio que você busca, né, qualquer métrica serve. Então não adianta você entupir de métrica, né, você sair mostrando tudo que tem, né, por quê? Porque não vai dizer nada, né, que é geralmente o que a maioria das pessoas fazem.
pega um monte de métrica, junta tudo, bota num dashboard, bota num painel e passa horas, semanas, dias construindo, né? E quando chega, e aí quando vai mostrar, pô, ninguém entende, né? Por quê? Porque não está, né, conectado. E aí, né, uma dos hacks aqui, né, que eu quero talvez trazer para vocês e que pode, né, ajudá-los é entender qual é o caminho do dinheiro, tá? E aqui eu quero explicar, né, quem já me ouve mais falar desse tema de estratégia, né, sabe que esse é um tema que eu falo bastante, é um tema que até exploro bastante no Kanban Expert. O que é o caminho do dinheiro, né? É mais uma ideia de orientação, né, a value stream. Então, toda organização é, tem um estilo de investimento, né? Então, toda organização define, a gente vai investir isso tanto para tal coisa, vai investir tanto para tal coisa, né? Tem organização que investe na estratégia, organização que investe na iniciativa, organização que investe lá no objetivo. Ah, bom, não, cara, que a gente está organizado aqui por OKR, e aí a gente faz um investimento de uma forma diferente. Ah, não importa. O importante é você entender qual é a lógica que a tua organização usa para investir o dinheiro, tá? Então, geralmente, quanto maior a empresa, né, mais vão ter formas combinadas de investir o dinheiro. Então, pô, uma empresa muito grande, né, geralmente ela vai, às vezes, investir por unidade de negócio, né, ou por segmento, né, por segmento. Então, vamos supor que é uma empresa gigantesca que atende vários segmentos. Então, ela investe, pô, a gente quer investir tanto em tal segmento, tanto em tanto. E aí, esses investimentos, né, eles vão desdobrar execução, operação, né, e tudo mais, né, para o quê? Para dar o retorno do investimento, né? Quando um executivo olha, ele vai olhar o quê? Pô, isso aí está dando retorno ou não? Né? É o retorno do investimento. E essa é a lógica, né, que a gente tem que entender. Então, por isso é importante você entender o caminho do dinheiro, porque o caminho que o executivo coloca é o dinheiro que faz investimento. Então, vamos supor que, né, na tua organização tem um investimento por unidade de negócio e dentro da unidade de negócio tem produtos ainda. E aí você está no produto A. Então, pô, o executivo ele tá olhando lá, olha, a gente investe tanto nesse produto, né? Eu quero saber o resultado desse produto. Essa é a lógica dele. Então, a cabeça dele está pensando isso. Pô, a gente está investindo tanto nessa unidade de negócio, tanto nesse produto. Pô, esse produto tem que dar resultado, né? Qual que é o resultado que ele está dando resultado ou não? Então, essa é a pergunta, né, que ele vai fazer. Então, eu queria provocar vocês a entender esse caminho do investimento. Pô, Caco, mas eu não tenho acesso aqui a essa coisa de, pô, esses números aí financeiros assim, pô, não chega em mim, não tenho. Pô, uma maneira de você ter algo aproximado é entender quantos de pessoas, né? Então você pode olhar por quantidade de pessoas que estão dentro daquela estrutura. Então, pô, tem duas unidades de negócio, né? A unidade de negócio tem 50 pessoas, a outra tem 200 pessoas. Pô, é claro que essa que tem 200 pessoas está recebendo mais investimento, né? Está recebendo um investimento de 200 pessoas. Então é uma maneira também de você entender um pouco esse caminho do dinheiro e entender aonde estão os grandes investimentos, tá? Então, essa lógica aí vai ajudar, né, você a fazer o caminho inverso. E aí você vai ter que entender, né, como o teu produto ou o teu projeto ou o teu serviço, né, se conecta com essa métrica de negócio. Então, pô, se é a gente está buscando eficiência, está buscando crescer, está buscando mais resultado, e aí essas métricas elas vão trazer, são métricas que a gente chama de lagging indicators, que são as métricas que têm um atraso. Então, geralmente você até sabe, geralmente os executivos eles acompanham muito essas métricas aí, né? Eles acompanham lá a receita, né? Quantos clientes deixaram, né, a sua empresa, a satisfação, o NPS, é, né, qual é o lifetime value, né, dos clientes. Mas o que acontece? Pô, essas métricas geralmente você não consegue mexer nelas, assim, né? Se você trabalha, né, com uma empresa de tecnologia que desenvolve produto, projeto, pô, geralmente você não tem uma relação tão direta, né? Você não consegue, pô, fiz isso, aumentou a receita ali, né? Você lança o produto, depois a receita vai aumentando, então ela tem um impacto indireto, né? E aí, por isso que você vai precisar usar, né, as métricas que são aqui os lead indicators, né? Aquelas métricas que elas indicam, elas apontam que, né, de alguma maneira, olha, se a gente mexer nessas aqui, provavelmente a gente vai mexer na outra, né, que demora mais para mexer. Então, elas são usadas para a gente, essa métrica precoce, né, usada para a gente olhar e prever um desempenho futuro.
Então, a grande questão é que elas não são tão fáceis, né, de descobrir, né, mas elas são mais acionáveis, né, por você e são acionáveis, né, pelo produto e você tem mais domínio, né, sobre elas. Então, das pessoas, das pensadores aí sobre esse formato, né, de medir é o Tim Herb, né, ele traz que os indicadores precoces, né, permitem que você preveja o futuro, eles eventualmente são difíceis de criar, mas valem a pena, né, por seu valor preditivo. Então, a gente vai tentar criar essa conexão, né, e existem algumas conexões que são, de certa forma, básicas, se você não tem, que vão te ajudar, talvez, a sair do zero. E o Tim Herb, ele tem, né, esse framework que ele traz de métricas que a gente tem controle, métricas que a gente tem influência e métricas de preocupação. Né, o controle e a influência são aquelas que você, né, com o seu trabalho consegue impactar diretamente. Então, por exemplo, pô, uma métrica aqui, né, de controle. Pô, a gente lançou uma versão do produto. Cara, tá na mão, né, da equipe. Lançamos uma versão, lançamos duas versões, lançamos três features, lançamos quatro features. É uma intervenção, né? Você faz isso, lançou, né? Tá ali, né? Agora, gerou resultado ou não? Então, o que que a gente busca, né? E geralmente o resultado é, pô, vai vir aqui, demora, pô, isso impactou venda, não impactou, impactou satisfação do cliente. Às vezes não vai dar para medir logo de cara. Mas o fato de você ter lançado, né, essas X features, né, ou ter feito X lançamentos aí nesse período de um mês, o que que mudou, né, de comportamento? Qual foi o resultado direto? Então, os clientes estão usando essa tua feature, né? Estão usando mais ou menos? Ou se é uma atualização, né? Aquilo gerou um impacto positivo ou negativo, né? Naquele ponto específico. E aí você começa a gerar, né? E começa talvez a caminhar para tentar buscar um resultado, né, do produto, né? E aí depois isso vai no produto, pô, teu produto ficou mais fácil de vender, tirou objeção de venda porque lançou essa feature. Então, tudo são questões, né, que você pode observar e a ideia é que a gente vá, né, navegando. O executivo ele vai olhar muito essa coisa métricas de preocupação, né? Ele vai querer saber, pô, mas impactou venda, impactou retenção, né? Que são as coisas mais tardias, né? Que são os lagging indicators, que é o que a gente está vendo aqui. E a gente atua geralmente, né, no operacional, no tático, né? Consegue dar esse ponto aqui. E aí o que a gente quer é fazer essa conexão. Então, o desafio, né, das equipes é justamente desdobrar nessas prioridades, né, para que você consiga dizer, olha, pô, a gente fez tal coisa e isso, né, gerou tal impacto e esse impacto, né, possivelmente vai impactar lá, vai ter uma correlação, né, com a métrica de negócio. E aí, né, eu tenho usado, né, um formato aqui que eu quero, né, explorar aqui com vocês, né, eu trouxe aqui em formato de rascunho, mas que vai ajudar vocês a ter um modo de pensar pô, mas como mostrar essas informações, né? Que informações que eu mostro, o que que eu não mostro? Será que eu tenho que ter, né, um dashboard? O que que eu tenho que ter ali, né, para mostrar e dar essa visibilidade? Então, geralmente eu uso, né, eu tenho usado um formato desses quatro quadrantes aqui. Tá? Esses quatro quadrantes, a gente vai mostrar e aqui acho que é o grande ouro aqui da apresentação de hoje. A gente vai mostrar, tentar entender aqui, pô, de tudo que, se você vai, né, mostrar, né, para o executivo, olha, quais são os impactos, né, o que que a gente gerou de impacto dentro dos resultados que a gente tem dentro do nosso produto atual. Então, você pode, né, trazer aqui, talvez, pô, quais foram, né, as principais entregas e quantos clientes foram impactados, né? Se foi 100%, se não foi, foi só uma parte. E quais são as medidas, né? Quais são as métricas de negócio, né? Que você conseguiu perceber o impacto. Então, aqui eu trouxe algumas, né? Mas você pode aprofundar. A ideia é que eu não vou aprofundar no sentido de dizer quais são todas as métricas de negócio, porque são uma infinidade. Mas é importante que toda entrega que você vai fazer, você defina antecipadamente, né? Junto, inclusive, né? Com a equipe de produto definir, pô, essa entrega a gente busca impactar tal coisa, né? E aí aqui vai ser só uma questão de medir, né? De dar uma medição e mostrar, olha, essa entrega ela teve impacto, né, em X clientes e esse foi o resultado, né, que a gente já teve, né, com ela. Geralmente isso aqui
é importante, eu gosto de correlacionar as duas coisas, né? Existe uma galera que fala, ah, não, tem que falar só o resultado, não precisa falar a entrega. Pô, mas na minha experiência é difícil você descolar uma coisa da outra, e não tem porquê também descolar. Então, você traz ali as entregas, né, a nível mais macro, né, qual foi o impacto dentro do teu negócio e quais foram os resultados, né, preliminares que você tem ali, tentando buscar, né, um impacto, né, no resultado final. Depois disso, né, e geralmente quando você vai, né, comunicar a operação, né, de um produto, um projeto, você vai precisar também comunicar como que está o produto atual, né, uma operação, saúde. Então, geralmente você vai ter algumas métricas principais ali, né, que vão dizer sobre a satisfação, né, daquele produto, questão de suporte e operação, se está saudável, né, erros e e criados e resolvidos, qual que é o objetivo, né, de comunicar isso aqui, essa operação? Cara, é mostrar confiança que geralmente aqui vai ter umas 4 ou 5 métricas, né, que você vai até muitas vezes só olhar no modo de cor, né, mostrar, olha, tá saudável, tá sob atenção e tá ruim. Por quê? O executivo ele não vai entender ali, mas ele só quer ter confiança. Olha, não, pô, a operação tá legal, não estamos rasgando dinheiro, né? Não tá vazando pelo ralo ali, a gente está conseguindo suportar. E aqui, né? Ele quer ter uma ideia, né? Além disso, é, eu gosto de mostrar também uma questão de volume de entrega, que a gente pode mostrar sobre o volume de entrega da equipe ou da tribo, dá para, né, você agregar isso sobre a ótica do investimento. Então, vamos supor que, né, você tem lá um produto, né, que você está trabalhando e você está comunicando isso. Pô, esse produto tem lá 100 pessoas trabalhando. Pô, tem 100 pessoas, pô, tem um investimento interessante ali naquele produto. Então, daquele investimento, o que que o executivo quer saber? Ele quer saber, pô, mas quanto eu estou botando o dinheiro de 100 pessoas aí, né, estou pagando 100 pessoas para construir esse produto. Para onde que está indo esse dinheiro? Então, né, você pode trazer questões, olha, a gente está trabalhando X, está indo tanto de investimento para melhorar o produto tal, X de investimento para resolver defeitos e falhas, tanto de dinheiro para criar um novo produto, tanto dinheiro para criar um novo produto 2, né? E aí, vamos supor que, pô, o executivo tá com a expectativa, né, na cabeça dele e fala, pô, mas pô, a gente tem que entrar num novo mercado. Pô, é a nossa principal estratégia é entrar no mercado novo. Pô, eu tô vendo que vocês não estão investindo só 10%. 10% do investimento dessas 100 pessoas, 10% só está indo para esse novo produto que a gente quer largar. Pô, mas eu quero botar mais, eu não quero ir tão devagar assim. Pô, então tá vendo que uma coisa começa a correlacionar a outra, que ele vai falar, talvez você vai falar, pô, não teve nenhuma entrega aqui de produto para o novo mercado. E aí aqui a resposta está aqui, ó, porque talvez você está investindo muito pouco ainda. E aí, lembra que eu falei, pô, qual que é a principal função, né, do executivo? É tomar decisão. Talvez o executivo, né, você pode levar, olha, se a gente quer acelerar, né, esse novo produto para o mercado, a gente tem que ou deslocar o investimento do produto atual, ou ao invés de, por que que a gente está fazendo dois, né? Estamos fazendo um novo produto ali para monetizar e um novo produto para um novo mercado. Pô, e se a gente só fazer um, né? A gente pode deslocar o investimento daqui e concentrar a energia toda nisso. Então aí a gente vai acelerar. É esse tipo de conversa que você vai ter com o executivo. Não é assim, ah, não dá porque tem muita coisa para fazer, porque vocês priorizam tudo e aí querem que a gente faça tudo ao mesmo tempo, e agora está reclamando que o novo produto não está saindo. Não, não é sobre isso. É sobre uma decisão de investimento. Então essa é né, a lógica aqui que você vai olhar esse volume de entrega. Então sempre orientado ao dinheiro. Tá? Então, existem formas de normalizar, inclusive você pode. Ah, mas pô, como é que eu faço isso? Cara, a forma mais simples é fazer pelo throughput. Então, pega o throughput, né, do time, divide aquele time custa 100 mil. Pô, 100 mil, pega o quanto foi de throughput de cada coisa e divide. Pô, teve 60 entregas. Pô, essas 60 entregas foi o que gastou os 100 mil e aí você divide. Você pode transformar isso em dinheiro, tá? Então, falar a linguagem do dinheiro
entender esse caminho do dinheiro e falar a linguagem de investimento, pô, é o que o executivo quer. Ele não quer saber se teve, teve o throughput de 10 negócio de melhoria de produto atual, 50 bug. Pô, para ele, agora falou de dinheiro, pô, às vezes é a mesma coisa, só que transformada em linguagem que ele consegue entender. Daí ele fala, opa, estão investindo muito pouco ali, quero botar mais. Né? Então aí a discussão vem. E dependendo do cenário, né, você pode também, né, trazer um cenário aqui de saúde, né, da equipe ou da tribo. Esse cenário aqui de saúde, é, você pode trazer, né, sobre alguns aspectos. Então, aqui, né, até caberia uma aula exclusiva só sobre esse, né, de saúde de equipe tribo. Mas geralmente, o que que o executivo ou um gestor ele quer olhar aqui? Ele quer saber, pô, a gente tem todo mundo que precisa? Contratei todo mundo? Falta contratar alguém? As equipes estão completas, né? O ritmo de entrega, né, tá consistente ou inconsistente? A carga de trabalho, como é que tá? A gente está tendo, qual é o turnover? Então, geralmente, né, se você for ver, eu olho por esses aspectos aqui. Formada, e eu gosto de usar, né, o modelo de Tuckman para acompanhar. Então, geralmente, e aqui você pode trazer, ao invés de dizer, pô, eu tenho tantas equipes em Storming, tantas em Norming, tantas... Cara, não quer saber isso. Ele quer saber, olha, dessas 40 equipes aqui que a gente está olhando, tem alguma que está sob risco? Né? Aí você pode trazer, olha, a gente tem, pô, das 40 equipes, a gente tem 10 incompletas. Pô, isso pode ser um risco, né? Será que a gente tá, ou não está operando conforme a gente queria, né? Porque o que acontece? O executivo às vezes decide lá e fala, olha, não, a gente vai investir tanto. E aí, pô, bota o dinheiro. E a gente não está conseguindo contratar as pessoas. Então não estamos conseguindo contratar, não estamos conseguindo formar as equipes. Então, por isso que essa informação às vezes complementa, né, toda a lógica aqui. Fala, pô, a gente está com as equipes incompletas, pô, e aí, o que que a gente vai fazer? Pô, então vamos terceirizar, vamos trazer alguém, o que que a gente vai fazer? Vamos contratar uma empresa que vai ajudar a gente né, a completar o que falta? É, Aqui a gente traz uma outra perspectiva, geralmente aqui é menos executivo, mais gerencial, pô, o ritmo de entrega consistente, né? E aí a gente vai usar as métricas de fluxo, mas não vai trazer uma medida de throughput, a gente pode usar algumas medidas para entender se aquele ritmo está se repetindo, né? E aí traz menos risco, né? E se está inconsistente, ou seja, oscila muito, né? Ele representa risco aqui para o negócio, né? Representa que talvez a gente não vai conseguir entregar as coisas que a gente quer, a carga de trabalho, né, e a pressão pelo prazo e o turnover, né? Geralmente aqui o turnover também é informação importante, porque se está tendo muito turnover, pode ter um problema de gestão lá das equipes, né? E turnover não necessariamente é ruim nem bom, mas se ele tiver muito alto, né, e fora do padrão que a empresa acompanha, pode ser um indício de problema, né? E pode ter necessidade de tomar alguma decisão, né, gerencial, uma decisão estratégica, tá? Então a ideia é que esses quatro blocos aqui, eles guiem a conversa, né, de como você vai levar as informações. Mas sempre lembrem que tente falar número financeiro, tente falar sobre informação né, numérica, a informação que o executivo entende, né? E fomentar a tomada de decisão, né, para que o executivo possa entender, né, e possa correlacionar aí com o cenário deles, né, do dia a dia. E no final, né, o que que a gente vai buscar? Pô, a gente vai buscar, na prática, a gente vai sempre buscar reduzir o tempo de entrega, né, para aumentar a frequência dessas entregas, e isso vai multiplicar a chance, né, de impacto de negócio, né? O que acontece muito? Pô, às vezes na tua organização, né, você olha lá e fala, pô, mas a gente não teve nenhuma entrega, né, nesse mês, e no outro mês também não. Pô, aí não adianta, aí o que vai acontecer? Você não consegue impactar resultado nenhum porque não está tendo entrega, né? Sem entrega não tem resultado. Então você precisa uma coisa estar atrelada à outra. Eu queria abrir aqui para vocês, né, dúvidas de vocês em cima desse cenário aqui, para eu trazer né, tem uma segunda parte aqui para vocês. Então, vontade aí, só levantar a mão ou coloca no chat aqui, né? E aí eu abro o microfone aqui para vocês. Deixa. Ó, enquanto vocês vão pensando nas dúvidas,
Vamos pensando aí, depois a gente volta aqui nas dúvidas então. Tá? Eu sei que e pô, tudo isso que eu falei aqui, com certeza, né, fez muito sentido para vocês. E eu sei que talvez pode não parecer assim tão simples, né, de aplicar. Então, e eu sei que muitos de vocês, né, já estudaram e apesar de, né, ter feito vários cursos né, e ter estudado muito, isso aqui é o que eu chamo de fazer o básico bem feito, né? Só que é o básico que talvez não seja tão óbvio assim para todo mundo, né? E quando você vai colocar em prática isso aqui, surge dúvida, né? Surge, né, incerteza. E, e eu, pô, já trabalhei com empresas, né, de diferentes tamanhos, né? Orientei um monte de líder de tecnologia, falei com um gerente, com um controller, com um CFO, com um investidor americano, né? Todos esses os fundos, já participei de rodada de investimento de mais de muitos milhões, né, com empresas. E uma coisa que eu percebi, né, que pô, não é uma ciência de foguete lá que as pessoas querem. Pô, eles querem só que você faça esse passo bem feito e consiga conectar, né, uma coisa com a outra, né, conectar esse caminho do dinheiro. E só que eu sei que, pô, no dia a dia ali, pô, trabalhar em escala, né, com várias equipes, às vezes parece muito mais difícil, né, do que é. E, pô, a gente sabe, tem muito método, tem framework, né, mas não tem uma receita ali, né, para seguir. E o que eu percebi é que vocês vão, né, ter dúvidas, né, nesse caminho. Pô, qual é o caminho? Será que eu faço A, faço B? Pô, mas, Caco, mas aqui no meu cenário, pô, é um pouquinho diferente, né? Como é que eu faço? O que que eu faço primeiro? Como é que faz na prática? Eu tenho que, como é que eu correlaciono aí com a métrica de fluxo aqui da minha equipe, né? E essas dúvidas eu sei que, pô, geram dificuldade, geram dúvida, insegurança, medo, né, que impedem todos vocês, né, de avançar. E E essa dúvida, pô, é muito ruim, né? Eu já passei muitas vezes por esse cenário onde eu estava sozinho, um cenário, né, dentro da organização e tendo que fazer esse meio de campo, né, fazer essa conexão ali do estratégico gerencial e, pô, tava cheio de dúvida, não tinha para quem perguntar e aí a gente começa a duvidar da própria capacidade, né? A ansiedade bate a mil, hein? Acho que não vai dar, não vai conseguir fazer. E pô, o que eu trouxe muito para vocês aqui nessa aula é que, pô, tem né, um lugar aqui, mas tem um meio do caminho aqui que, né, você tem que avançar e dar esse passo, né? E eu tenho um convite especial para vocês, tá? Então, e eu quero apresentar aqui, né, um dos programas que é o programa da mentoria, né, do Líder Tech de Resultados. Então, esse programa de mentoria, né, eles são de 6 meses, com encontros mensais, né, que você tem acesso direto ao meu WhatsApp. Esse aqui é o grande valor desse programa, tá? Você pode perguntar diretamente para o Caco, você vai mandar um WhatsApp para o Caco ali, aí eu vou te responder, né, com base, né, no teu contexto, né, um trabalho, né, personalizado. Apesar de a gente vai ter os encontros, né, assim como tem essas aulas, né, exclusivas também, que ficam gravadas lá dentro do grupo de mentoria, né, e eu vou te orientar justamente para te dar segurança, para você ir com velocidade, né, acompanhamento, em direção aos teus resultados. Então, esse, né, é o apoio que você precisa, né, para avançar. Então, a gente vai, nesse apoio, né, eu vou aprofundar no teu cenário, né, para te dar um plano de ação, plano de solução, orientação prática. E não é curso. Apesar de ter curso lá dentro, a ideia é te dar realmente a orientação, né, para que você saia com a resposta e não vou ficar te fazendo um monte de, claro, vou te fazer perguntas para entender o teu contexto, mas eu vou te dar respostas, né? Não é uma coisa maluca, né? E tem mais, ainda você vai ainda ter acesso, né? Ainda durante esse período de 6 meses, vão ter 2 encontros adicionais que provavelmente vão ser algum workshop ou um curso ou algum mini curso. Vai ter o grupo do WhatsApp, né, para trocar, vai ter acesso às gravações dos eventos, assim como esse evento, né, ele fica gravado lá, né? Depois ele sai e não fica mais disponível para todo mundo. E vai ter também acesso ao Mustache Club, né, que são 10 cursos sobre gestão, agilidade e, né, que vai dar toda a experiência para você aí, né, de Kanban, Experience, métrica. Então tem uma série de assuntos, todos os assuntos aqui são pertinentes a esse contexto, né? E a ideia do Mustache Club é ser um lugar de apoio rápido, né? No passado teve vários grupos de mentoria e, pô, às vezes algumas dúvidas se repetiam muito. Falei, pô, vou gravar, né, e deixar isso, né, disponível aí, né, para o pessoal. Tá? Então, e aí o que eu quero, né, trazer é
Pô, quanto custa, né, ficar travado aí, né? Se você fica, né, com essa dúvida, o que fazer primeiro, né? Não saber para quem perguntar, né? Não saber qual é o atalho, né? Então, eu tenho um programa, né, que é individual, que tem um programa com consultoria individual, né, que ele custa mais de R$ 5.000. Mas o que eu quero trazer hoje para vocês é esse formato em grupo, né? Esse grupo aqui, né, eu entendo que o valor justo dele é 1.499, mas hoje, né, vocês vão poder entrar nele aí por 997, né? Ter acesso a esses 6 meses, né? Poder trocar. Já vai ter um encontro desse grupo de mentoria na próxima segunda-feira, né? Tem todo mês, né? Tem um encontro. E, né, eu quero te convidar a parar de ficar batendo cabeça nem perder tempo. Então, cara, usa o máximo aí da tua qualidade, né? Gera o máximo do teu resultado. Eu sei que alguns vão deixar para depois, mas quem quer de fato, né, gerar resultado na carreira, né, e na empresa aí que você trabalha, né, para se desenvolver, sei que você vai vir para cá. Então, vou deixar aqui tem o QR Code, tá? Se você, cara, Caco, quer entrar nisso daí, pô, manda esse QR Code, aponta teu celular aí, você vai cair ali, né, no meu WhatsApp. Então, e aí você manda ali, depois aí eu te passo, né, os detalhes para que você possa entrar ali na mentoria, tá? Então, e já vou tirar as dúvidas aqui de vocês. Deixa eu deixar o link aqui também para vocês, caso queira mandar direto aqui no chat. Ó, caso você queira mandar direto o WhatsApp para mim, esse link aqui vai fazer a mensagem cair direto ali no meu WhatsApp. Deixa eu pegar, ó. Vamos lá, Amun, as dúvidas aqui. Caco, que tal experimentar a mentoria fora do mundo tech? Então, você pode. A ideia aqui, né, o mundo da tecnologia é focado, né, na gestão, tá? Então, a maioria tem pessoas que estão fora do universo de tecnologia que também participam do grupo, tá? A gente não limita o assunto tecnologia, mas o fato é, a maioria das pessoas que vão estar ali no grupo, né, são pessoas que estão trabalhando, né, no ambiente de tecnologia. Esse é o foco, né, principal. Tá? Mas a gente fala sobre gestão, né? Sobre gestão como de forma geral. E então eu vou te orientar aqui no grupo de mentoria, né? Eu vou te orientar a alavancar a tua carreira, né? A conseguir vencer os seus desafios, como se comunicar melhor, né? Como comunicar teu resultado, né? E como vencer, é, né, todos os desafios. Então, ó, a Gisele perguntou, pô, essa mentoria também é voltada a agilistas? Também, né? Porque agilistas são líderes de tecnologia. Então, tão ligados aí a esse universo da tecnologia. Então, o líder tech, ele engloba o quê? Engloba gestores de produto, gerentes de projeto, de tecnologia, coordenadores, gerentes. Então, geralmente, né, quem entra na mentoria são profissionais que já estão posicionados no mercado aí, tem já uma remuneração entre 8 e 30 mil reais, né? Ou seja, esse é o range aí das pessoas que eu apoio, né? E vou te ajudar a se desenvolver, né, nesse cenário. Que mais, pessoal? Quais dúvidas aí de vocês? Dúvidas aí do material, dúvidas aqui do programa de mentoria? Quem, quem, ó, deixa eu ver quem que já me mandou mensagem aqui. E aí, quem de vocês, quantos, quem tá, né, quem tá com esses desafios, né, esse desafio e vai buscar o apoio aí? Ó, então esse valor, tá? O valor aqui da mentoria, a ideia é esse eu lancei mês passado esse programa, né? Ele vai ficar disponível nesse valor de 99,97 até o final do mês, que é semana que vem. Então, mas não deixa para depois, tá? Você pode parcelar esse valor também em até 12 vezes, tá? Ele fica 12 vezes de 99,97. É, então, ele parcela em 12 vezes. Então, tem vários, né, um programa facilitado. Mas, pô, ficou com dúvida, né? Manda a mensagem para mim ali, né? Fala, pô, cara, eu quero saber mais, mas eu quero olhar com mais calma depois. Pô, me manda a mensagem ali para mim no WhatsApp, eu vou conversar contigo. E aí, né, você vai ter todo o meu apoio ali. Deixa eu ver, o que mais aqui? Ah, o Amor tinha perguntado aqui, destaca de novo aí os 4 blocos, né? Quais são os pontos onde pode haver tomada de decisão? Peraí, vamos lá.
Manda aí, qual que é a tua dúvida, Amon, disso aqui? Tem algum ponto específico? E o microfone tá fechado, não, mas já liberei aqui, deixa eu ver. Já pode liberar teu áudio aí, Amon, no princípio. Vê se não dá, deixa eu botar aqui pra ti. Vê se vai. Fala, Caco. Ouvindo agora? Aí, agora foi. Uhum. É mais um reforço aí que você foi explicando todas as informações aí que você acha que são interessantes, né? E você até já citou em um ponto ou outro onde você acha que pode ter uma, uma pergunta ou uma intervenção ali da liderança, né? Dando uma decisão ou direção, né? Mas aí foi diluído, né? Você passou muita informação e no final você falou de novo desse ponto aí, de que a gente tentar ter sempre provocar essa tomada de decisão. Aí eu fiquei com esse interesse aí de você reforçar o ponto, né? Onde você acha aí que seria mais, qual item desses aí que você acha que seria mais, alguns itens, né? Relevantes de ter uma intenção sempre assim de abrir uma possibilidade de uma decisão, de uma direção da liderança. Vamos lá. Então, eu acho que o caminho, né, da tomada de decisão geralmente primeiro é aqui, né? Primeiro, o que que o executivo vai olhar, né? Ele vai olhar a primeira coisa. Pô, o que que a gente entregou e qual foi o impacto dessas entregas, né? E aí pode acontecer de não ter impacto ou não ter entrega. Então, se tem impacto e tem entrega, geralmente ele nem vai olhar o resto aqui. Vai falar, pô, beleza, então tá massa, vamos pro próximo. Né? Ele passou, olhou, tá, atingiu o resultado, e aí geralmente a tomar a decisão ela vem conforme, né, você vai, né, descascando a cebola aqui para, né, entendendo as camadas, né? Então, qual que é o segundo nível de camada? Pô, olhamos o resultado, ou não teve entrega, ou não teve resultado. A pergunta que vem na sequência é, tá, e aí? Mas por que que não teve, né? O que que a gente está fazendo? O que que a gente vai fazer de diferente para esse cenário? E aí, né, vai ter uma conversa ali, e aí pode ter alguma tomada de decisão nesse sentido. Então, e geralmente essa tomada de decisão, ela vai vir aí talvez ou em relação, né, ao investimento aqui, né, o percentual de investimento. Então, vamos supor, pô, a gente não teve nenhuma entrega esse mês porque foi o caos, né? Teve só incidentes, teve um monte de problema, a gente ficou um mês inteiro apagando incêndio. Aí, pô, se você tá falando com o executivo, ele vai te perguntar, tá, e aí, vai ficar fazendo assim para sempre? Né? Qual que é o que que vocês estão fazendo para estancar isso aí, eliminar esse problema e na causa raiz, né? Então, a conversa vai ser por aí. Ou outro cenário é, pô, beleza, a gente não tá tendo entrega, mas, pô, como que, para onde está indo o dinheiro então? Pô, a gente não decidiu que ia fazer tal entrega? Ele vai querer ver isso aqui, né? Esse cenário aqui de baixo. A gente tem um volume de entrega e para onde que está indo o dinheiro? Para onde está indo o investimento? E aí aqui, né, pode ser o segundo nível, né, de tomar a decisão, geralmente de repriorizar. Pá, pô, então desprioriza tal coisa e prioriza outro na frente, né? Vamos concentrar o investimento em tal lugar. É possível, não é? Né? Às vezes também não dá para botar, né, 9 mães para fazer, né, um filho e um mês. Né? Tudo tem limite, mas geralmente a conversa, né, e a discussão vai ir nesse lugar. Então, geralmente, a discussão maior, né, vai acontecer aqui. Esse do lado aqui é como se fosse a gente estar olhando de operação e saúde. Então a gente está olhando a operação e saúde sobre a ótica do produto, do projeto, né, e que aí a gente olha, pô, erro, bug, está aumentando, está diminuindo. Geralmente quer olhar se está saudável, se o produto está saudável, e aqui a gente está olhando se as equipes estão saudáveis. Então a gente está olhando sobre duas coisas, né? Então sempre a operação é sobre o produto, o projeto, e o outro é sobre as pessoas. Por quê? Porque geralmente indício ali de produto não saudável, pô, aqui tá perdendo dinheiro, né? Se, por exemplo, pô, tá tendo um número de chamado absurdo, a satisfação tá caindo, quantidade de erros, pô, foi lá para as alturas, pô, tem algum problema ali acontecendo, né? E aí você precisa, né, entrar a fundo. O outro cenário é, pô, beleza, aqui tá legal, mas, meu, não tá acontecendo aqui as entregas e a gente vai ver, pô, a equipe não tá formada, não tá completa,
geralmente aqui a cobrança vai ser uma resposta gerencial, né? Então, por exemplo, pô, você tem, já, vocês não pediram orçamento, né? Geralmente é, um cara vai lá, disputa orçamento para formar a equipe, para aumentar a equipe, para aumentar o investimento. O executivo fala, beleza, então pega aí dinheiro, tá aí, pode pegar. E aí o executivo, o gerente não consegue executar, não consegue contratar as pessoas, não consegue fazer acontecer, aí vai ser outra conversa, aí, né? Vai tentar tomar a decisão ali no sentido, pô, já pensou em outras opções, né? Às vezes ele vai tentar contribuir. Será que não dá para a gente terceirizar, né? Geralmente a pergunta vem essa aí, pô, é o que eu mais sempre escutei. Não dá para terceirizar? Dá para trazer alguém de fora, né? Dá para a gente, vamos deslocar, dá para trazer mais pessoas de outro lugar, né? A pergunta sempre vem nesse sentido, mas a gente sabe que a execução nunca é tão simples assim, né? Então esse é acho que esse é o caminho, sabe? De como pensa o executivo e como você vai também dar a resposta, né? Fez sentido? O que mais, galera? Ó, várias pessoas aqui ainda. Que tem algum ponto aí que vocês ficaram com dúvida que eu não te respondi, que eu não respondi vocês? Bom, então, ó, ficarem com dúvidas, né? Vocês sabem onde me achar, né? Me procurem, pode me chamar lá no Instagram, né? No LinkedIn. Então, lembrando aqui, né? Não deixem de, né, me seguir lá no Instagram. Então, lá, @CACXP, lá vocês podem, é, pode ir lá entrar em contato comigo, né? Trocar uma ideia. E, né, espero vocês aí. Sei que, pô, quero ajuda, cara, pô, gostei disso aí, pô, a formação aqui, o programa de mentoria é uma das questões mais acessíveis, né, mais programas aí melhores aí que vocês vão, né, encontrar no mercado. Então, me chama lá. Ah, pô, não sei se é muito bem para mim, o negócio da mentoria, pô, me chama lá, né, chama lá no WhatsApp, vamos conversar, né, e eu apoio vocês, tá bom? Então é isso aí, galera. Valeu, boa noite para vocês. Até a próxima aí. Valeu.